Marta. Olá, Assunção. Então, hoje vimos falar aqui assim de temas que não é comum, ou ainda não é comum muitas vezes vermos associados, que têm a ver com a agricultura, com a sustentabilidade e com toda a parte tecnológica e o mundo digital e as novas ferramentas, como é que nos podem ajudar a termos uma agricultura muito mais sustentável. Neste momento é o enorme desafio que o mundo agrícola e mais em geral o mundo alimentar, portanto também a produção animal, enfrentam. Nós temos previsivelmente 9 a 10 mil milhões de pessoas no ano 2050 e sabemos que precisamos de as alimentar com qualidade, com segurança alimentar, com respeito pelo ambiente, com uma utilização cuidada de todos os recursos e também a preços que sejam acessíveis à generalidade das pessoas. E, portanto, é de facto uma grande exigência e a verdade é que os olhos se viram para o mundo tecnológico, que tem ferramentas que podem dar uma ajuda imensa nesta transformação de todo este complexo produtivo, também com preocupações de sustentabilidade. É um facto, nesse contexto há uma tecnologia que é particularmente relevante, que é a internet das coisas. Nós estamos num mundo em que tudo está conectado, há muita expressão internet of everything, das coisas, dos animais também, que são importantes no contexto agrícola. E esta tecnologia IoT é essencialmente, ou internet das coisas em português, é uma tecnologia que são produtos e sensores que estão conectados direto ou indiretamente a redes de comunicações, o Wi-Fi, o 4G, o 5G, redes fixas também, e que permite de facto processar e recolher um conjunto de dados, por exemplo, relativo a produções agrícolas, a umidade dos solos, a temperatura, muitas vezes até combinados com outro tipo de tecnologias, como imagens de satélites também, permite perceber a evolução que o clima tem em certos produtos, o maior ou menor água, qual é o impacto que tem no desenvolvimento de uma determinada colheita. E, portanto, de facto, com base nesta tecnologia, associada a outras, que são também relevantes e que permitem o funcionamento deste IoT, nós até aqui tínhamos apenas o IoT e já existe há algum tempo, a internet das coisas, já existem sensores há muito tempo, simplesmente não havia a possibilidade de eles estarem conectados e o 5G vem-nos trazer isso. O 5G, sendo uma banda larga móvel, permite de facto assegurar que volumes extensos de dados sejam ligados a uma rede mais central e que permite depois o processamento desses dados. Nós temos, por um lado, dados que vêm de fontes muito diferentes e, portanto, que recolhemos de maneira diferente com sensores ou com outros sistemas de informação. Falaste nos satélites, na observação da Terra, mas que isso que se pode cruzar com a microescala dos sensores que estão numa certa produção agrícola, que faz agricultura de precisão, ou numas estufas inteligentes, que depois se cruzam, ou então a imaginar com outros dados, por exemplo, da meteorologia, e que também vão beber a algoritmos de inteligência artificial que nos permitem depois processar esses dados e se calhar ter decisões que elas próprias são tomadas automaticamente, de acordo com determinados objetivos, nomeadamente sustentabilidade, e transmitidas às próprias máquinas e aos próprios sensores para continuarem a fazer o seu trabalho, certo? Portanto, há aqui assim um fluxo em dois sentidos. Sem dúvida, nós estamos num momento de viragem, nós vimos a evolução tecnológica e pensamos que já estamos no topo, mas estamos num momento de grande viragem em termos tecnológicos, porque temos três peças, digamos assim, de tecnologia muito importantes. Por um lado, os sensores, digamos assim, por outro lado o 5G, que permite a ligação dos sensores, e em cima disso a inteligência artificial, que no fundo vai permitir processar uma grande quantidade de dados e ajudar os agricultores e o setor agrícola a tomar decisões mais informadas, utilizando também dados de facto do setor público, e esses dados são, existe uma intenção a nível europeu de facto de assegurar que a Europa tem um volume de dados suficientes para poder treinar os algoritmos para os diferentes negócios, incluindo obviamente o setor agrícola, e que permite de facto termos algoritmos robustos que permitam uma tomada de decisão mais eficaz e mais eficiente. E, portanto, nós na Europa, no fundo, temos uma estratégia para os dados e para a economia dos dados e para a recolha e partilha dos dados cheia de regras e, portanto, com muita legislação também especificamente para isso. E no caso agrícola temos também um espaço, a intenção de criar um espaço comum europeu de dados agrícolas, precisamente para sofisticar e ajudar a atingir todos estes objetivos de uma maneira muito mais eficaz e também em benefício da sustentabilidade. Exatamente. Em 2020 a Comissão Europeia
publicou a Estratégia Europeia para os Dados, que no fundo estabelece um roadmap, um mapa de intenções com um conjunto de diplomas e de ações destinadas a promover a economia nos dados na Europa como forma de alavancar a economia europeia. E essa estratégia, no fundo, tem uma série na sequência da publicação desta estratégia foram publicados uma série de regulamentos comunitários, por exemplo, o Regulamento de Governação dos Dados, que é justamente o que impõe que o setor público divulgue dados que podem ser protegidos por direitos para justamente permitir a utilização por parte de entidades privadas, de forma a contribuir para a melhoria dos negócios e da sua atividade. Temos também a proposta, que ainda é uma proposta, de regulamento de dados, que vem definir em que termos e condições é que se pode aceder aos dados que são recolhidos por estes sensores da IoT, por forma a criar aqui, mais uma vez, o objetivo é criar competitividade na Europa e aumentar o volume de dados, sempre na perspectiva de que a Europa pretende liderar também este movimento. E depois temos ainda na Estratégia Europeia para os Dados outro braço, digamos assim, embora haja também uma estratégia aqui específica, que é a cibersegurança, que também se liga muitíssimo com os temas da sustentabilidade e sobretudo com os temas da governance sustentável. Portanto, temos a segurança de termos equipamentos que são, do ponto de vista de resiliência tecnológica, seguros, por forma a evitar distúrbios, digamos assim, na cadeia de produção ou falhas na cadeia de produção em virtude de ataques maliciosos ou, enfim, ou que seja, exatamente. E, portanto, temos aqui uma enorme oportunidade para os vários setores, e nomeadamente o setor agrícola e de produção animal e alimentar em geral, se sofisticarem, cruzando isto com toda a legislação que nós conhecemos na área ambiental, na área da sustentabilidade em geral, na área do ESG, nós temos de facto uma malha muito sofisticada e muito complexa para contemplar quando estamos a pensar agora no concreto como é que eu vou utilizar tudo isto em meu benefício. Se tivesse que pensar um bocadinho, se fosse um produtor agrícola e o que é que eu posso fazer neste momento, enfim, considerando que já teríamos 5G espalhado no país inteiro, ainda não é uma realidade, mas que esperamos que possa acontecer, que preocupações é que tu achas que nós teríamos de acautelar? Fundamentalmente, esta legislação visa, de certa forma, impor sustentabilidade na implementação da solução tecnológica, ou seja, quando estas leis procuram assegurar que a introdução da tecnologia, a utilização dos dados é feita de forma sustentável e com base em determinados princípios. E, portanto, aquilo que se deve fazer quando se quer implementar um projeto no setor agrícola que envolve tecnologia e dados, há que olhar para a legislação e, no fundo, desenhar o projeto também no contexto, ou tendo em atenção aquilo que decorre destes regulamentos europeus e das diretivas comunitárias, porque depois há outras, obviamente também são aqui relevantes, mas há que, de facto, desenhar o projeto e avaliar quais são as obrigações que decorrem desta legislação. Portanto, eu diria que é por aí, e isso permite, de facto, às empresas implementar soluções tecnológicas que são sustentáveis e que permitem, a longo e médio prazo, criar, de facto, muita eficiência no setor agrícola. Imensa eficiência que trará, obviamente, um uso muito mais sustentável dos recursos e ganhos, correspondentemente, ganhos económicos e financeiros também. Portanto, todos estes temas se interligam e nós temos que estar sempre atentas entre a proposta, a diretiva, o regulamento e depois a entrada em vigor. De facto, há aqui um mundo para acompanhar e nós continuaremos a fazer esse acompanhamento. Sem dúvida, e ver estes temas como temas estratégicos para o negócio, sem dúvida. Nem mais.